Mas vamos ministrar a palavra e tem muito de Deus para nós. Eu compartilhei com a Denise a palavra e ela me ajudou em alguns slides. E hoje eu recebi um testemunho dizendo que quando ela estava fazendo os slides, ela estava chorando e lendo os tópicos que eu ia ministrar. Então Deus já começou a ministrar lá. E uma coisa eu estou certo aqui: os céus estão abertos sobre este lugar. Amém? Os céus estão abertos, abertíssimos. Não tem todo. Talvez alguns não consigam enxergar além daqui, mas está aberto. Olha para cima que você vai perceber que está aberto. Diga para o seu irmão: os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. E eu quero falar a respeito de legado. Pastor Felipe Valadão, tão extraordinária a ministração dele. Ele falou de propósito. Está iniciando a jornada, a caminhada. Lógico que mesmo começando da jornada, se pode falar de legado, porque temos muitos legados que recebemos da parte do Pai através de Jesus Cristo. Mas ele, guiado pelo Espírito Santo, ele fala de propósito. Depois vem o pastor Lucinho falando a respeito da ativação profética. E depois o Davi Lago falando a respeito do amor, a ativação do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Já temos a nossa declaração profética: amar, servir e influenciar. Nós vamos amar mais, nós vamos servir mais e nós vamos influenciar mais. Observe aqui Gênesis capítulo 13. Agora eu tenho os óculosinhos que me ajudam. A minha visão está perfeita, tá bom? Os meus olhos que precisam de óculos, mas eu estou enxergando muito mais hoje do que eu enxergava antigamente. Uau! Deus vai me mostrar a sua alma. Johnny, esta noite pedirão a tua alma. Aleluia, terra! Diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Isto é, o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com ele, tinha rebanhos, gados e tendas, mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta os teus olhos e olha, desde o lugar em que estás, para o norte ou para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Diga: obrigado, Senhor, por esta noite e pela tua palavra, que é viva e eficaz.
Queridos, a nossa vida é resultado das nossas escolhas. E eu vou falar a respeito de legado. Nós vamos ver esses dois personagens, Abraão e Ló, e o legado que cada um deixou. A nossa vida é fruto das nossas escolhas. Nós aprendemos que nós somos livres para escolhermos, mas nos tornamos reféns das nossas escolhas. Nós nos tornamos reféns das nossas escolhas. Você é livre para escolher, mas você se torna refém, prisioneiro daquilo que você escolheu. Todos os dias está diante de nós a bênção ou a maldição, e o próprio Deus diz: escolhe a bênção. Deus propõe a vida e a morte, Deus propõe a bênção e a maldição, e o próprio Deus diz: escolhe, a escolha é nossa. O melhor de Deus está reservado para nós, mas escolher o melhor de Deus cabe a mim e cabe a você. Diga o melhor de Deus, diga para o seu irmão: o melhor de Deus é para você. Quer dizer, é muito importante nós começarmos a nossa jornada bem. Mas não é simplesmente começar bem, é terminar bem. Começar bem é importante. Nós vemos essas provas de competição, aqueles que têm o start, largam bem, e correm bem, e eles chegam na frente. Começar bem é importante, mas não diz respeito apenas como começar, é como terminar. A carreira cristã, o mais importante é como terminamos. O apóstolo Paulo, já maduro, experiente, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Então, a nossa vida consiste nas escolhas que fazemos, e todos os dias temos diante de nós escolha para fazermos. Eu me lembro, eu estava na Coreia, juntamente com muitos líderes, e de repente eu saí para um lugar à parte. O Espírito Santo foi claro, dizendo ao meu coração: decida o que você quer, senão você não tem. Falando a respeito de escolhas. Todos os dias nós precisamos escolher entre o bem e o mal. As coisas mais simples, até o que comermos, passa pela nossa escolha e pela nossa decisão. Então a tua vida depende daquilo que você escolhe. E hoje é uma noite para escolhermos a vida e a bênção. Amém? Diga amém. Eu quero a vida, eu quero a bênção. Neste texto aqui, esse texto fala a respeito de dois personagens, Ló e Abrão. Quando Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, Ló disse: eu vou com você. E ele sai, ele começa uma jornada com Abraão. Mas chega um momento de conflito. E quem não passa por conflito? E no momento do conflito, Abraão chama Ló e diz: escolhe. Não dá mais para a gente ficar juntos. Há contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Queridos, Ló poderia muito bem dizer, como Ruth disse para Noemi: não me enches para que te deixes. Mas quando Abraão propôs que ele escolhesse, ele vai levantar os seus olhos e ele vai escolher as campinas do Jordão, o lugar mais aprazível. Preste atenção, a importância das nossas escolhas. Ele poderia muito bem dizer a Abraão: Abraão, vamos ajustar as coisas, vamos consertar as coisas, eu vou conversar com os meus pastores, eu sei que o legado está sobre a sua vida, você que foi chamado por Deus. Sabe por quê, queridos? Deus separa pessoas, sempre pessoas. Deus escolhe pessoas. Eu me lembro quando o Fernando Guilherme disse assim: todos são iguais, mas nem todos são iguais. Deus, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, Ele separa pessoas específicas, unge essas pessoas e depois agrega outras pessoas para desfrutarem daquela unção, para que possam prosperar debaixo daquela unção. Quando Abraão propôs a Ló que ele escolhesse ir para a direita ou para a esquerda, ele escolheu diante daquilo que ele via, as campinas do Jordão. Era o lugar mais aprazível. Olha, eu acho que o meu tio já está meio ultrapassado, e já passou da idade. Olha, agora chegou a minha hora. Então ele faz a sua escolha, e ele vai em direção às campinas do Jordão. Era o lugar do pecado, a terra da sodomia, era a terra onde os baladeiros se reuniam. Olha só, são escolhas. Eu estou diante de uma plateia de jovens, e também alguns jovens senhores.
E é possível que durante a semana, final de semana, naquela sexta-feira brava, você precisa fazer a sua escolha. Ou você vai para a vigília, ou você vai para a balada. E você diz, eu vou para a... pensei que você ia falar a balada. É interessante atentarmos para esses dois legados, e você vai entender. A unção e a bênção estava sobre Abraão. Deus derrama a bênção sobre pessoas específicas. E a partir daquelas pessoas, muitas outras pessoas são abençoadas. Entenda isso. Deus separa pessoas e faz de pessoas pais de nações. Deus separa pessoas e unge os separa para os ministérios. E ali vai agregando pessoas, e o manto e a unção que está sobre aquele ministério, sobre aquela pessoa, é derramado sobre todos aqueles que caminham com ele. Mas Ló, ele faz a sua escolha, ele busca a sua própria rota, ele vislumbra o ganho fácil. O ganho fácil, o ganho rápido. Diz, olha, nas campinas do Jordão que eu vou me dar bem. Afinal, é o lugar onde eu vou criar o meu rebanho. E ali eu vou me enriquecer. E ali eu vou prosperar. Ali é como o Egito, é o lugar da prosperidade. Ló, ele desprezou o espiritual pelo material. Jamais despreze o espiritual pelo material. Deus vai levantar aqui homens, aqui são jovens, de influência na nossa cidade, em todas as esferas. Eu acredito nisso. Em todas as esferas, os nossos jovens influenciarão. Eu acredito que lá no futuro, os nossos jovens se tornarão governadores, senadores, deputados. Os nossos jovens se tornarão empresários de sucessos, bem-sucedidos em todas as áreas, na cultura, nas artes, na economia. A influência sobre que virá através dos nossos jovens. Mas preste atenção, jamais negocie o espiritual pelo material. Entre o espiritual, Abraão é o pai da fé. Entre o espiritual, que era Abraão, e as campinas do Jordão, o lugar de ganho fácil, onde ele vislumbrava se tornar rico e poderoso, maior do que o seu próprio tio, vai ser o lugar da sua calamidade. O lugar, o final da história de Ló foi o quê? Foi tragédia. Talvez você diga hoje, apóstolo, nesses dias eu estou mais preocupado em ganhar dinheiro, fazer o meu pé de meia, para que lá no futuro eu possa descansar. É um equívoco da sua parte. Você vai poder ganhar dinheiro, você vai poder prosperar, você vai poder produzir riqueza, mas você vai servir a Deus intensamente e não vai negociar a sua chamada. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Não negocie a sua chamada. Você se lembra de Esaú? O que Esaú disse? Do que me adianta essa primogenitura? Do que me adianta essas coisas espirituais? Do que adianta eu guardar a minha virgindade ou a minha santidade? Que ganho eu tenho com isso? E o diabo chega e diz exatamente isso. O que você ganha em se manter santo? O que você ganha em ser tão intenso com as coisas de Deus? O que você ganha? Você está perdendo a sua vida. Eu me lembro a Rebeca ainda estudando, fazendo o fundamental, e ela foi para o shopping almoçar com as coleguinhas de escola, e a Rebeca sempre naquele padrão, dizia, Rebeca, a gente tem pena de você, porque você não vive a vida que a gente vive. E o que é viver a vida que a gente vive? É a vida de uma ladeira, aquela coisa louca. Parece que aquilo é o melhor, mas o melhor ela está vivendo no altar do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? O melhor ela está vivendo no altar do Senhor. Jamais negocie o espiritual pelo material. É possível que Satanás nesses dias esteja trabalhando em alguns corações, dizendo assim, olha, cuide da sua vida material, olha, cuide somente da sua casa, e deixe as coisas de Deus para mais tarde. Afinal de contas, esta é a sua hora para você ganhar dinheiro, fazer o seu pé de meia, e quem sabe lá no futuro, você possa servir a esse Deus que você diz que ama. Mas você não vai abrir mão da sua chamada. Diga para o seu irmão, você não vai abrir mão da sua chamada. O final de Ló foi tragédia. A Bíblia diz que ele foi levado cativo, se tornou prisioneiro. Não apenas ele, mas ele e a sua casa, porque ele negociou os valores espirituais, não identificou a paternidade, a bênção que estava sobre Abraão. Ele foi parar nas campinas do Jordão, que era aquele lugar aprazível, mas ali foi a sua ruína. A sua esposa se tornou uma estátua de sal.
Depois ele teve um relacionamento incestuoso com as duas filhas e teve filhos dessas duas filhas. Imagina, o fim foi tragédia. Quando você não identifica, preste atenção, seja esperto, identifique a unção que está sobre alguém, decida caminhar independentemente de qualquer situação ou circunstância, pagar o preço que for preciso pagar, mas permanecer ao lado. Na nossa jornada e na nossa caminhada de desenvolvimento para deixarmos legado, nós sempre estaremos perto de alguém que vai poder nos abençoar, mas Felipe Valadão diz aqui na sexta-feira, o diabo vai fazer de tudo para te destruir no começo, porque ele sabe, se você atravessar e chegar no meio para frente, as coisas mudam. Eu sou testemunha viva do que eu passei, e algumas pessoas viram o que eu passei para chegar onde eu cheguei, mas eu passei da metade do caminho já estou quase chegando ao topo da colina. Eu não apenas vou ver, eu vou entrar e possuir a terra na plenitude. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O legado de Ló foi tragédia, porque ele fez as escolhas erradas. É bem verdade que Abraão, ele propôs, presta atenção, caminhar ao lado de alguém nem sempre vai ser fácil, ou na verdade não vai ser fácil nunca. O próprio Abraão disse, olha, escolhe, vai, preste atenção. Há momentos na sua jornada, na sua caminhada, com alguém que vai deixar um legado, é um senso de desvalor e até de rejeição. Você se sente até rejeitado e discriminado, mas você identifica a unção que está sobre a pessoa designada por Deus e permanece com ela, mesmo que esta pessoa venha propor você, dizendo, olha, dá um tempo, se distancie e faça a sua própria rota. Mas se você for esperto, você vai identificar, vai dizer assim, olha, para quem iremos nós? O próprio Jesus disse para os discípulos, vocês não querem ir também? E discipulador não precisa, meu irmão, não tem melzinho na chupeta para agradar discípulo, para que continue com ele. Hipótese alguma, não pode ser assim. Na verdade, quem tem paternidade, muitas vezes até vai dificultar um pouquinho, mas é o próprio Deus fazendo, para testar o coração daqueles que estão ao lado, para ver o que está no coração de cada um. Mas é uma decisão, é uma escolha. Ruth, ela disse assim, para Noemi, não me instes a te deixar. Aonde você for, irei eu. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Que não seja a morte que me separe de ti. Imagine isso. Não insista. Não fala mais nesse assunto. Eu decidi ir com você, até que a morte nos separe. O legado que ela recebe, depois ela entra para a genealogia de Jesus. Você pode dar um aplauso a ele? É pouca coisa? Agora, quando nós olhamos para Abraão, o legado de Abraão, ele teve um filho, que o amou e o respeitou. Isaque amou seu pai e respeitou seu pai. A herança espiritual deixada por Abraão, até hoje, nos confins da terra, reflete o que ele viveu. Eu e você somos frutos do legado da fé deixado por Abraão. Estamos aqui, olha, quantos milênios após a escolha que ele fez em obedecer a Deus, falando a respeito do seu nome e da sua descendência. E quando nós nos expressamos a respeito de Abraão, Isaque e Jacó, falamos a respeito da paternidade, como os patriarcas bíblicos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó deixou um legado que tem marcado a minha vida e tem marcado a sua vida para todo o sempre. Um legado poderoso. Diga, um legado poderoso. Eu quero destacar aqui 6 pontos interessantes. Primeiro, legado é para quem serve. Olha, atente para isso. Legado é para quem serve. Êxodo capítulo 24, versículo 13, diz o texto: levantou-se Moisés com Josué, seu o quê? Servidor. Josué era o que de Moisés? Servidor. Diga, servidor. E subiu ao monte de Deus. Preste atenção.
ele era simplesmente um servidor, mas no reino de Deus é exatamente assim. Aquele que serve se torna o maior. Então o legado é para aquele que serve. Mexe com o seu irmão, diga para ele: meu irmão, o legado é para aquele que serve. Interessante que ele servia. Toda a nação de Israel ficou ao pé do monte. Quando Moisés subiu ao monte, quem subiu com ele? Aquele que servia. Os outros não subiram. Arão não subiu, Ur não subiu. Quem subiu ao monte com Moisés, onde Deus se manifestou, a glória de Deus se manifestou, e ele compartilhou as tábuas da lei, foi o servidor. Atente para isso. Então, legado é para quem serve. Quando você vem para Josué capítulo 1, quando Deus o chama, a Bíblia diz: Josué, filho de Num, servidor. Quando Paulo, ele apresenta as suas credenciais, ele diz: Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado, separado para ser apóstolo. A primeira credencial que ele apresenta é a credencial de servo. Legado é para quem serve. Olhe nos olhos do seu irmão, diga para ele assim, diga para ele: legado é para quem serve. Queridos, servir no tempo desse aqui de festa é a coisa mais maravilhosa do mundo, não é verdade? Não é legal? Temos aqui uma multidão de pessoas servindo. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles? Presta atenção. Agora, eles não servem apenas no tempo de festa. Nós precisamos aprender a servir nas pequenas coisas. Porque se nós não aprendermos a servir nas pequenas coisas, como Deus vai nos colocar sobre as grandes coisas. Como é extraordinário poder servir numa conferência como esta. Recepcionando as pessoas, abraçando as pessoas, servir mesmo. Mas eu louvo a Deus porque aqueles que estão servindo na conferência, eles não servem apenas na conferência, eles servem aqui nas quartas-feiras, eles servem aqui nos sábados, e nem todos os dias são dias de festa. Tem dia que não tem festa, sim. Tem dia que não tem telões de LED, mas com telão de LED ou sem telão de LED, eles estão servindo. Legado é para quem serve. Diga para o seu irmão: legado é para quem serve. Aí vocês dizem: apóstolo, é o seguinte, eu sirvo a Deus, eu não sirvo homens. Quando vocês dizem eu sirvo a Deus e não sirvo homens, você vai para o final da fila. Vai para o finalzinho da fila. Se você não serve não recebe aquele que foi enviado, você não recebe o Pai. Então nós enviamos alguém, e quando alguém recebe aquele que nós enviamos, recebe a nós. Se você não recebe aquele que é enviado, que vai no nosso nome, como você vai nos receber? Então você não recebe o Pai. Legado é para quem serve. Quando a Bíblia fala a respeito de Davi, uma das principais características de Davi era servir. Quando você lê a história de Davi, Davi começa servindo o seu pai. Era um lugar mais insignificante, atrás dos currais. Preste atenção, servir em casa. Sirva em casa, sirva na escola, sirva no trabalho. Muitas pessoas, elas querem ser servidas. Legado é para aquele que se dispõe a servir. Quando Davi, ele se apresenta diante de Saul, ele não vai ocupar um lugar de destaque, ele vai servir Saul. Ele servia Saul, e ele se coloca como servo. Para algumas pessoas, a expressão servo é uma expressão que diminui, mas na verdade, diante de Deus, é uma expressão que enaltece. Muitos querem ser reconhecidos primeiro diante dos homens, mas a primeira identificação de reconhecimento vem da parte de Deus, e aquele que serve é reconhecido por Deus. Então sirva intensamente. Filipenses capítulo 2, Jesus, ele é o nosso maior referencial. Observe o que diz esse texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Atente para isso. Não julgou por usurpação ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Foi o esvaziamento pleno e completo. Diga, uau! Legado é para quem? Diga, legado é para quem serve. Agora vai começar o processo de exaltação. Observe comigo o versículo de número 9. Começa o processo. Vai chegar o tempo da exaltação. Vai chegar o tempo. Os pequenos começos são muitas vezes insignificantes. Não atrai. Mas quando você identifica a unção e você se dispõe a servir, você vai receber daquela unção e você vai receber daquele legado. Diz o texto, versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Olha o lugar que Deus o estabeleceu. Existe um lugar de honra, mas só pode chegar lá quem se dispõe a servir. Então o legado é para aquele que serve. Queridos, como nós começamos, como nós iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada, o lugar que nós estávamos era um lugar como que insignificante. Eu fico olhando as fotografias que temos e que contam um pouco da nossa história. Olha isso aqui. Olha isso aí. Quem esteve lá? Tem alguém aqui? 1, 2, 3, 4. Sim. Ah, o Dudu estava lá também, né, Dudu? Começamos aqui, ó. É aqui. Em 2 anos, nós saímos de um número de 12, 13 pessoas para mais de 600 pessoas. As pessoas vinham, não tinham como entrar na igreja, assistiam o culto do lado de fora. Foram os nossos pequenos começos. E temos aqui pessoas que serviam lá e continuam servindo aqui. Eu me lembro da Janister. Fica em pé aí, Janister e Wagner. Janister, como é que é o bairro? Como que chama o bairro lá onde sua mãe mora? Azaleia. E eu ia lá e participávamos das células lá na Azaleia. Ela preparava os cânticos, escrevia. Naquela época a gente usava ainda o mimeógrafo. Vocês nem sabem o que é mimeógrafo, né? Mimeógrafo, projetor, meu irmão, um negócio de doido. Tem um cheirinho de álcool. Muitas vezes, que delícia. Não, um cheirinho de álcool. E ela naquela época, a gente dizia assim, olha, quem vai cantar para a gente aqui hoje é a Ludmilla, e aí trazia aqueles cassetezinhos, aquelas músicas que a gente cantava junto. Olha que coisa, lá atrás. E continuo servindo o Senhor daqui. Deus que abençoe vocês. Deus que abençoe vocês. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Olha isso. Legado é para quem se dispõe a servir. Legado é para quem se dispõe a servir. Tem história, não tem história? Tem história. Segundo lugar. Hã? Não vi? Ah, agora. Tem agora. Tem uma outra foto, não tem? Olha isso, mais um pouquinho. Tem mais foto? Olha isso. Uau! Tem mais uma foto aí. Agora a família mais linda do mundo. Olha isso. Nós vimos o futuro. Esse é o ICG, era o rancho. Muito lindo, não é verdade? Isso é só o começo. Deus tem muito mais. Estava falando com o apóstolo Robert Dudu. Eu levei o apóstolo lá no campus da Aero Rancho. Vocês estavam aqui quando ele fez assim? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí eu cheguei lá no Aero Rancho. Ele falou, quantas igrejas você está pensando para Campo Grande? Eu falei, eu penso umas 5 igrejas pelo menos. Ele falou, um pouquinho mais. Então vamos para 10. E eu concordei com ele, vocês concordaram comigo? E em breve nós teremos 10. Eu acredito, você acredita? Em breve nós teremos 10. Amém? Olha só, segundo lugar. Legado é para quem tem disposição em caminhar ao lado. Olha isso. Legado é para quem tem disposição em caminhar ao lado. Quando Elias foi levantado por Deus como profeta, Eliseu identificou a unção que estava sobre Elias.
Eliseu, eu vi a Rebeca traduzindo, o pastor Dag Mills na Coreia, e o que me marcou foi quando ela disse assim, ele falando, Eliseu foi muito esperto, porque ele não estava interessado no espólio de Elias, na casa de Elias, no anel de Elias, no carro. Isso é bobeira, besteira. Herança o Felipe falou a respeito disso, herança é o que alguém deixa para você, mas o legado é algo que alguém deixa em você, é diferente. E herança muitas vezes passa, mas o legado permanece dentro de cada um de nós. E legado é para aquele que se dispõe a caminhar e estar sempre ao lado. Elias foi levantado por Deus como profeta. Eliseu identifica, reconhece, e a unção que você honra nela, você prospera. Como é importante nós estarmos atentos para identificarmos a unção que está sobre determinadas pessoas. A unção está sobre todos, mas existem unções específicas que Deus liberou sobre alguns. E a unção estava sobre Elias. Eles estavam em Gilgal, e Elias disse para Eliseu, fica em Gilgal, que eu estou indo para Betel. Ele falou, em hipótese alguma eu te deixarei. Percebe que aquele que tem um legado, muitas vezes ele até diz para que a pessoa não caminhe com ele. Daí ele diz, olha, fique aqui, que eu vou para Betel. Quando ele chega em Betel, diz, olha, permaneça aqui, que agora eu estou indo para Jericó. Ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Queridos, havia uma escola de profetas, os filhos dos profetas começaram a zoar de Eliseu. Muitas vezes quando você está seguindo alguém está zoando você. Você não está se rendendo demais, se dando demais. Quando você se dispõe a servir alguém, caminhar ao lado, na disposição de servir, algumas pessoas não vão entender, vão escarnecer, zoar de você. E aqueles então filhos de profetas zoavam de Eliseu. Mas Eliseu, ele olhou e disse, eu quero da porção dobrada que está sobre Elias. E nada e nem ninguém vai impedir que esta unção repouse sobre a minha vida. Sabe o que Elias disse? Ele falou o seguinte, se você ver quando eu for tomado, meu irmão, não é para quem vacila, para quem dorme, para quem cochila. Porque a jornada e a nossa caminhada não é para uma semana. Ninguém sabe o tempo da nossa caminhada e da nossa jornada. O meu desejo é continuar mais por alguns anos. E Elias disse assim, olha, se você me vir quando subir, você vai receber da porção. Você imagina se Eliseu vacilou? Falou, olha, agora eu vou tirar umas férias, Elias. Olha, é o seguinte, eu preciso de uma semana de férias, um tempo de descanso, e eu sei que não vai ser por esse tempo. Eliseu disse, hipótese alguma, vou deixá-lo. Meu irmão, alguma coisa conectou, falou, não vou deixar. Então a nossa chamada, a sua chamada, é a chamada para quem quer o legado, não é para caminhar uma semana, um ano, 2 anos, é por uma vida se for preciso. Ele diz, eu estou disposto a caminhar ao seu lado, o tempo que for suficiente para receber da porção dobrada que está sobre a sua vida. Falou assim, apóstolo Edmilson, eu estou disposto a caminhar com você por 1 ano ou 2 anos, não mais que isso. Eu estou disposto a caminhar com você até 5 anos, não mais que isso. Não tem legado que não tem disposição para caminhar ao lado o tempo que for necessário para se cumprir o propósito de Deus e o aperfeiçoamento. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Interessante, eu anotei algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com você. Tem gente que é boa para começar, mas nunca terminam. Tem gente boa para começar, mas nunca terminam. Tem gente que tem muitos sonhos, mas não suportam a adversidade da jornada para alcançá-los. A adversidade na nossa caminhada e na nossa jornada, e só alcança legado aqueles que permanecem na jornada e na caminhada, independentemente da adversidade. Você vai ser moldado e aperfeiçoado na adversidade. Eu disse que eu já passei por ventos, tufões, furacões, de tsunami, eu já vi o Satanás, mas Deus me preservou para estar aqui, para compartilhar da unção que Ele liberou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Tem pessoas que têm muitas ideias, mas pouca realização. Tem muito barulho, mas pouco impacto.
Eu me lembro quando o pastor Clodoilson chegou à igreja. Ele chegou assim muito aniquilado na caminhada, cansado da jornada, exausto e quase que desistido. Mas Deus falou com ele: aqui é o seu lugar. Deus ministrou o seu coração. Quando Deus disse: ele sai da tua terra, da tua parentela. Foi o mesmo texto que Deus deu para Abraão. E ele identificou a unção que estava sobre este lugar. Ele começou uma jornada. Um dia alguém disse para ele: olha, é melhor você procurar um outro lugar, porque neste lugar, nesta casa, você nunca vai ter uma oportunidade. Imagina um negócio desse. Imagina um negócio desse. Alguém chegou a ele e disse: olha, é melhor você procurar um outro lugar, uma outra casa, para você congregar uma outra igreja, porque nesta igreja você nunca vai ter uma oportunidade. E hoje ele é um dos nossos pastores mais honrados, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque ele se dispôs a continuar ao lado, independentemente da adversidade que ele enfrentou. Ele teve que enfrentar o seu mundo interior, ele enfrentou tantos desafios, mas ele permaneceu. E hoje ele está de férias. E eu louvo a Deus pelas férias dele. Olha comigo, observe comigo, 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá. Eliseu é um exemplo a ser seguido, para se receber um legado. 1 Reis 19, 21 diz assim: assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e o quê? E seguia a Elias e o servia. Eu quero destacar aqui neste texto essas duas expressões: seguia e servia. Seguia e o servia. Presta atenção. Elias, meu irmão, não deu mole para Eliseu. Não deu mole. Parece que foi até um pouco indiferente, mas ele estava sendo provado. Mas quando ele identificou a unção que estava sobre o homem de Deus, ele matou os bois, queimou os arados, e a Bíblia diz que ele seguia. É uma decisão pessoal. Ele seguia e o servia. Se não há disposição para servir, se não há disposição para estar ao lado, não tem legado. Uau, o silêncio da morte, como dizem. Olha o silêncio da morte. Deus ainda vai falar um pouquinho mais com você. Fala para o seu irmão. Terceiro lugar, olha isso: murmuradores não recebem legado. Murmuradores não recebem legado. Faça um pacto com a sua boca e com a sua mente. Números capítulo 11, versículo 1 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, falando de Moisés, e ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do quê? As extremidades do arraial. Atente para isso. Consumiu as extremidades do quê? Do arraial. Consumiu as extremidades do arraial. Pessoas que ficavam onde? Na periferia, não se comprometiam, simplesmente murmuravam e criticavam. Aonde a murmuração não tem legado. Precisamos ser ajustados no nosso comportamento e cuidar, porque é muito importante nós atentarmos. Deus não nos colocou como juízes de ministérios, de pessoas. Se a pessoa não faz do nosso jeito, deixa ela fazer. Ela está falando do jeito que Deus ordenou que ela faça. Amém? Existem centenas e milhares de ministérios levantados no Brasil e no mundo, que muitas vezes são completamente diferentes do nosso. E Deus não nos estabeleceu como juízes. É muito importante. E no lugar onde Deus te estabeleceu, ali mesmo, ali sim, você não deve murmurar jamais. Esse povo se levantou contra Moisés, e a murmuração chegou diante de Deus. Aqueles que ficavam na periferia, simplesmente com um olhar crítico, foram consumidos. Quarto lugar, legado não é para quem reivindica. Atente para isso. Legado não é para quem reivindica, mas para quem tem disposição em caminhar, em continuar servindo. Legado não é: olha, estou reivindicando o meu legado. Você pode até reivindicar a herança, mas legado não se reivindica. Legado é para aquele que tem disposição em continuar servindo, independentemente de qualquer coisa.
Independentemente de qualquer coisa, você continua servindo. Interessante, eu me lembro de um casal, e eu identifiquei a chamada ministerial sobre a vida deles. Eu identifiquei, eles tinham realmente uma chamada ministerial. Mas a Bíblia diz para você não impor as mãos precipitadamente, tem o tempo certo. E eu conversei a respeito do ministério deles, com eles, porque eles almejavam isso. E é bíblico almejar. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não existe nenhum erro nisso. Você almejar o episcopado, você almejar o ministério, sonhar com o ministério. E eles sonhavam com o ministério. E Deus falou comigo. E então havia uma expectativa no coração deles de receberem a unção no final do ano, porque geralmente a gente faz a unção no período da festa de Hanukkah. E chegou aquele final de ano, eles não foram separados para o ministério. Isso era dezembro, final de dezembro. E no começo de janeiro eu saí de férias. Eu estou lá nas minhas férias, aquele frio, mais frio, que eu gosto do frio. E nas férias eu vou para um lugar frio. E nesta casa tinha uma piscina aquecida. Então o frio do lado de fora, eu entrava na piscina e só ficava assim. E aí ele falou com os discípulos dele, que a gente trabalhava com o modelo dos 12, olha, Deus falou comigo e eu estou deixando o ministério. Deus falou comigo. Compartilhou com a esposa, compartilhou com os discípulos e por último ia ser comigo. E nesse inteirinho eu recebi uma ligação, uma mensagem dizendo, olha, fulano de tal, disse que Deus falou com ele e tal, e aquilo ali, as minhas férias, o Satanás já quis pegar as minhas férias. E aí depois eu fiz um decreto aqui. Quando alguém morre na igreja, sepulta, quando eu chegar diz, morreu. Eu estou brincando, quase aconteceu um trem desse. Uau, foi terrível. Mas eu falei brincando, tá bom? Mas quando acontece alguma coisa assim, não tem por que nem comunicar, porque não vai resolver de distante. Quando eu voltei, eu conversei com eles e olha, eu reconheço que há uma chamada de Deus sobre a vida de vocês, mas eu não posso impor as mãos precipitadamente e vocês estão se precipitando na decisão. E a esposa dele já quis abrir o jogo, né? Falou, eu também estava, mas já tinha compartilhado com muita gente que Deus havia falado. E como voltar atrás? Aí seguiu o seu caminho. Então tem pessoas assim, que elas desistem no meio da jornada, no meio da caminhada. Elas estão próximos ao topo, mas pegam uma rota e se desconectam. E também não tem direito a viver esse legado. Então o legado é para quem tem disposição a servir e continuar servindo, independentemente de qualquer coisa. Legado não se reivindica, amém? Se continua servindo independentemente de qualquer situação. Eu quero dizer para você que existe um legado da parte de Deus para você, nesse lugar, amém? Se você quiser anotar esse texto, está em Números capítulo 16, versos 3, depois o 25 e o 26. Em quinto lugar, pais espirituais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores, atente para isso. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, são guias ou professores, em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Preste atenção. Existem pais biológicos, pais espirituais, pais ministeriais. Kenneth Hagin é um pai é o chamado pai do ministério, o ministério da fé. É uma ativação que ele fez, como pai, como Abraão, o pai da fé. O ministério de Kenneth Hagin foi marcado pela fé. Ele se tornou conhecido no mundo por causa da sua fé e os seus escritos a respeito da fé. Então existem muitos guias, muitos mestres, mas temos poucos pais. Legado, preste atenção, herança é para filhos biológicos, mas legado é para filhos espirituais. O pastor Robert Dudu disse algo interessante para a Rebeca, para o Aldo aqui. Falou, vocês são filhos biológicos, o Aldo é agregado, mas se tornou filho. Mas a herança é para filhos, mas legado é para filhos espirituais. Então um filho biológico tem que se tornar um filho espiritual, senão não tem legado. Dá para entender? Um filho biológico tem que se tornar um filho espiritual, senão não tem legado. Nós temos muitos guias, muitos preceptores, mas nós temos poucos pais, e pais
deixam legado. Diga, pais deixam legado. Um pai, ele suporta a fraqueza do filho. Um pai suporta a fraqueza de um filho. Preste atenção. Elias tinha sobre ele o manto de paternidade. E ele deixou um sucessor, Eliseu. Eliseu, queridos, ele recebeu a porção dobrada da unção profética que estava sobre Elias, mas ele não tinha unção de paternidade. Aquele que estava na linha sucessória, que seria o imediato, era Geazi. Sabe o que ele fez? Você vai ficar leproso. Porque o Geazi, quando Naamã veio e foi dar um presente para o profeta, ele não aceita. Geazi dá uma cortada assim, vai ao encontro de Naamã, falei, ele não quis, mas eu quero, pegou o presente. E quando ele volta e diz para Eliseu, olha, eu peguei o presente, ele falou, você pegou o presente, vai ficar leproso. Então tem gente que tem a voz profética ativada, mas não tem o espírito de paternidade, não deixa sucessores. Eliseu, ele se tornou, ele fez o seu sucessor, porque estava sobre ele o manto de paternidade. Nós teremos muitos guias, preceptores, professores, mas poucos pais. Pais, eles restauram filhos que caem. Nós temos aqui dezenas e dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas que foram restauradas no altar e que caíram, que falharam, que pecaram. Eu tenho pessoas que me abandonaram, depois voltaram, foram restituídas. E eu queria dizer, apóstolo, não consigo entender que coração é esse, mas é o coração de um pai. O coração de um pai, quando o filho peca, o filho erra, o pai tem o coração aberto para restaurá-lo. Isso é paternidade. Amém? E nós vamos deixar neste lugar um legado de paternidade. E os filhos terão um legado nesta casa. Diga, eu recebo. Em o nome de Jesus. Esta semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela não entendeu muito bem algumas coisas há um tempo atrás, e ela saiu revoltada da igreja, e quando sai assim é impressionante, não sai só, é igual o joio e o trigo, sai arrancando, né? E ela falou, e falou, e falou, e essa semana ela falou, apóstolo, eu preciso falar com o senhor. Me perdoa a minha infantilidade, eu não entendia muita coisa, eu já amadureci. E eu falei, você está perdoada, você está abençoada. Eu jamais amaldiçoei alguém, sempre abençoei. Você está super, hiper abençoada. Essa é a minha chamada, a chamada de paternidade. E para encerrar, pode aplaudir ao Senhor. O que você deseja como legado? Interessante a ministração do apóstolo Aldo. Eu participei de quase todas as ministrações. Apóstolo Aldo. De ontem de manhã, foi ontem de manhã que foram um dos pães, né? E ele compartilhou algo interessante comigo ali atrás um pouquinho, a respeito do que alimenta é o pão, mas tem a geleia, né? Que se passa no pão. O pão é o que alimenta, não é a geleia, mas você pode comer um pãozinho com geleia. Então, isso aqui é exatamente isso. Não é isso que vai marcar a vida das pessoas e mudar pessoas, mas é a unção de Deus que está sobre esse lugar. Mas nós podemos ter essas coisas, isso é bom, isso faz parte, isso é maravilhoso, que outrora não tínhamos. Não há nada de errado em se ter, mas a nossa fé não se baseia nisso. Não é o estilo do cabelo, o legado não está no cabelo, o legado não está numa calcinha skinny, ou encolhida, ou acrescentada. Mas lógico, é jovem, e é lindo, na é verdade, você viver no contemporâneo. Qual o problema? Ou você acha que vai ter que viver com véu, com vestidão longo, a língua comprida? Nada disso. Mas entendo que o legado não está nisso. Amém, queridos? Mas é muito lindo poder ver o jovem contextualizado. Lógico, não expondo o seu corpo, a sensualidade, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, amém? É a morada do Deus Altíssimo, né? O airbag tem que estar bem guardadinho, cuidadinho, né? Pai fala essas coisas, não fala? Pai fala, meu irmão, pai fala. Pai olha assim e fala, não está legal, hein?
O pai olha e vê e diz, não está legal. Agora, para encerrar, a lei do reconhecimento. Você pode, e se você for esperto em Deus, no Espírito, você vai reconhecer a unção que está sobre determinadas pessoas. A unção que você honra, nela você prospera. Queridos, eu fui conectado a alguns homens pelos seus escritos, por aquilo que eles escreveram, que impactou a minha vida, que mudou a minha história. Doug Mills dizia assim, o que me chamou a atenção na Coreia não foram os prédios. Não. Os prédios são, as construções e as edificações da igreja na Coreia são fabulosas, mas ele diz, o que me impressionou não foram as construções, foi a unção que estava sobre aquele lugar. Eu fui ali para capturar aquela unção, e ele capturou a unção, e os prédios que ele tem em Gana, é algo impressionante, porque ele não capturou os prédios, capturou a unção, e a unção fez com que ele construísse prédios. É diferente, seja esperto. A sunamita diz, eu vejo que esse homem é um homem de Deus, eu estou vendo que ele é um homem de Deus, e ela reconhece a unção que estava sobre o homem de Deus, e porque ela reconheceu a unção que estava sobre o homem de Deus, ela desfrutou daquela unção. Se você não reconhecer a unção que está sobre o homem de Deus, esquece, meu irmão, você não vai receber absolutamente nada dele, nada, absolutamente nada, tem tudo fluindo, está todo mundo recebendo, mas você não recebe. Ela reconheceu, ela disse para o esposo, eu reconheço que este homem é um homem de Deus, tem uma unção sobre a vida dele, e ela o recebe com honra. Quando você reconhece alguém, você recebe com honras. E ela constrói um quarto, ela coloca ali uma escrivania, coloca uma cadeira, coloca uma cama, e todas as vezes que o profeta passava, porque a unção estava sobre a vida dele, ela trazia para perto dele, para perto deles. Identifique, se aproxime. As pessoas vão zoar de você, escarnecer de você, mas não importa. Jamais negocie o espiritual pelo material. Você seja intenso na sua formação de universidade, seja intenso no seu trabalho, mas jamais negocie. É possível que hoje algumas pessoas estejam dizendo assim, olha, eu estou cuidando da minha vida, porque da igreja de lá não vem nada. Eu vou cuidar da minha casa, da minha família, eu vou desenvolver a minha atividade profissional. Lá na frente, no futuro, se der, quem sabe? É um equívoco, isso são as Campinas do Jordão. Se volte para Ele, reconheça a unção que está sobre este lugar. Preste atenção. Eu me conectei a alguns homens de Deus pela leitura. Deus me deu 4 livros, na verdade quase 10 livros, mas eu não concluí alguns. Mas um é o Poder da Conexão, outro Jardins, Vivendo uma Vida Abundante, o outro é A Luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar, e o outro Paz e Provisão, 7 princípios. Eu pergunto, quantos leram os livros? Quantos se interessaram pelos livros? Quando o pastor Robert Dudu pediu para abrir o podcast do pastor Breno, muitos pastores tremeram, muitos tremeram. Mas eu sei, porque ele compartilha comigo. Ele ouve as minhas mensagens 5 vezes, 10 vezes. E outro dia alguém diz, uau, o pastor Breno está pregando igual a você. Na verdade está pregando até melhor que você. Está vendo? Aqui. Basta o seu mestre, mas fará obras maiores. Fará obras maiores. E é o desejo do meu coração. Eu quero que o pastor Breno faça obras maiores. Eu quero que o pastor Cleito faça obras maiores. Que o Aldo e a Rebeca façam obras maiores. Que vocês façam obras maiores. Na realização das obras maiores, eu vou me realizar. Amém? Legado é para quem serve. Legado não é para quem reivindica. Herança você reivindica. O filho pródigo chegou para o pai e disse, dá parte da herança que me pertence. Herança. Mas legado não se reivindica. Se alcança servindo e reconhecendo a unção que está sobre aquela casa. Queridos, Deus tem nos dado uma unção da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Queridos, Deus tem nos dado uma unção de nobreza para impactarmos a nossa cidade. Outro dia um pastor, já estou encerrando, tá, filha? Rebeca, já estou encerrando, tá? Já zerou, tá bom. Me perdoa. Outro dia um pastor me passou uma mensagem para mim, dizendo assim, apóstolo, você talvez não consiga imaginar e entender o quanto você é importante para os outros pastores da cidade, de igrejas pequenas. Você talvez não consiga dimensionar o quanto você tem abençoado as nossas vidas. Imagina receber uma mensagem dessa de um pastor da cidade. Queridos, no nosso estado são 9 secretarias de estado. 9. Quantas? 9.
E nós, como igreja, e eu como líder, tive a graça de Deus de indicar um dos secretários de Estado, pelo reconhecimento da unção que está sobre nós. Na posse dos secretários, lá no Palácio da Cultura, eu já fui presidente de conselho de pastores, mas não sou há muito tempo. O convite não foi para o conselho, o convite veio para nós. Eu fui ministrar na posse dos secretários. Isso é reconhecimento. Reconhecendo a unção que está sobre as nossas vidas, para deixarmos um legado na nossa cidade. E a unção que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu quero compartilhar sobre a sua vida.